Skype. O que é? Digamos que você tem um amigo, talvez o Jack, e ele está em outro lugar qualquer do mundo. Vocês precisam se comunicar, então como fazer isso? Você pode usar o telefone, ou quem sabe carta, fax, outra coisa. Mas no dia de hoje, temos a internet, e com ela, o Skype. Skype é um software gratuito, disponível para PCs, Macs, smartphones e outros. Através do Skype, é possível realizar ligações gratuitas entre contas Skype, independente de onde vocês estejam. Também é possível realizar chamadas para telefones convencionais e celulares, com preços bem reduzidos. Se vocês querem ver um ao outro, é possível também fazer videochamadas com uma boa qualidade de vídeo, e até mesmo em HD. Ainda é possível enviar arquivos e mensagens de texto, tudo criptografado, fim a fim. Outro recurso interessante é o compartilhamento da tela do computador. Assim, seu amigo pode ver o que você está vendo no seu monitor. Se há vários amigos com quem vocês querem falar, no Skype é possível fazer uma chamada em grupo, mesmo que alguns estejam apenas utilizando telefones convencionais, ou smartphones também. Ou seja, o Skype é multimídia. Pode-se fazer chamadas para telefones, enviar arquivos, realizar chats e videochamadas. É isso, pessoal. O Skype permite uma série de possibilidades. Legal, não? Skype. Como funciona? Neste trabalho, focaremos em entender como funcionam as videochamadas do Skype, bem como todo o processo de envio e recebimento das imagens. Porém, antes disso, é importante entendermos como funciona o processo de compressão de vídeos. A compressão de vídeo baseia-se em dois princípios. Inicialmente, vamos falar sobre o primeiro deles, a redundância espacial. Este é um vídeo formado pela projeção de cerca de 20 a 30 quadros por segundo geralmente. Vamos analisar a partir de um desses quadros. A imagem é dividida em blocos, e cada um desses blocos são divididos em blocos menores para identificar repetições ou cores semelhantes nessas regiões, ou seja, redundância. Nessa imagem, perceba que o céu é todo azul e não precisa de tantos detalhes, já que os mesmos pixels de cor se repetem várias e várias vezes. Assim, utiliza-se menos bits para representar os padrões que se repetem, e com isso obtemos uma compressão da imagem. Para imagens estáticas, existem vários métodos para representação que exploram a redundância espacial. Por exemplo, o JPEG, que utiliza a transformada discreta em cossenos. Observe essa imagem. Um pequeno bloco de 8 por 8 pixels será codificado em JPEG. Essa é a matriz com a representação das cores de cada pixel. Note que os valores da matriz estão bem distribuídos. Passando esses valores para o domínio da frequência, com a transformada discreta em cossenos, observamos que as componentes de mais baixa frequência são as mais importantes para a definição da imagem, e as componentes de mais alta frequência, que representam os detalhes da imagem, possuem valores bem menores. Essa representação possibilita a reconstrução da imagem original e reduz a quantidade de dados que serão transmitidos. Falemos agora sobre o segundo princípio, a redundância temporal. Em uma sequência de quadros sendo projetadas, é possível que um quadro seguinte repita informações de um quadro anterior. Veja esse exemplo. Na cena a seguir, temos uma pessoa falando em um fundo estático. Com exceção da sua boca, todo o resto permanece igual ao quadro anterior. Para diminuir o tamanho do vídeo, elimina-se toda a informação que já foi projetada, economizando uma enorme quantidade de dados. Apenas o primeiro quadro precisa estar completo. Os demais só guardam o que é diferente do quadro anterior. Se um quadro for muito diferente do seu antecessor, como uma mudança de cena, um novo quadro com todas as informações é codificado. No padrão MPEG, os quadros são organizados da seguinte ordem. Os primeiros, o quadro do tipo I, de interframe, contém a imagem completa. De tempos em tempos, um novo quadro do tipo I é inserido na sequência. Os quadros P, de predicted, são codificados
como exemplificado anteriormente, mapeando apenas as diferenças entre os quadros I ou B anteriores. Os quadros B, por fim, codificam as diferenças de ambos os quadros I ou P anterior e seguinte, por isso seu nome bidirecional. Outro recurso que se utiliza da redundância temporal é a compensação de movimento. Muitas vezes, as diferenças entre um quadro e o quadro anterior é apenas de um objeto que se desloca na tela, como uma bola de bilhar. O codificador varre blocos de dois quadros consecutivos à procura de blocos semelhantes. Se um objeto em movimento for identificado, ele é codificado como um vetor. Skype, compressão de vídeos. Para realizar a compressão de vídeos no Skype, é utilizado o padrão H264-AVC, também chamado de MPEG Parte 10 ou apenas H264. Hoje, é um dos padrões mais populares de compressão. Mesmo com o surgimento de outros padrões, o H264 ainda tem um dos melhores custos-benefício, mantendo boa compressão e qualidade de vídeos. O H264 também é o padrão de compressão utilizado para o Blu-ray, HD DVD, YouTube, Vimeo e programas como o Adobe Flash Player. H264 – detalhes e funcionamento. Em codificações convencionais, como o MPEG-2, a imagem é dividida em macroblocos de 16 por 16 pixels, que então eram subdivididos em blocos menores de 8 por 8, para identificar redundâncias espaciais dentro de uma determinada região. Já o padrão H264 pode dividir os macroblocos em 4 configurações diferentes, de acordo com a mais apropriada, e ainda, cada um dos subblocos de 8 pixels podem ser divididos em outras 4 configurações diferentes, tornando-o assim mais eficiente no quesito redundância espacial. O H264 possibilita ainda múltiplos vetores de compensação de movimento por macrobloco e precisão de 1/4 de pixel para compensação de movimento, o que possibilita ainda uma descrição mais precisa do objeto. Por fim, toda a sequência de bits produzidas passa por uma codificação de entropia. Nesse processo, em vez de representar todos os caracteres de informação com o mesmo número de bits, atribui-se modelos com menos bits aos caracteres que se repetem com maior frequência e mais bits para os com menos frequência. O padrão MPEG-2 usa uma tabela fixa para a codificação de entropia, o que resulta em uma compressão de baixa eficiência para alguns tipos de imagens. O H264 usa codificação adaptativa, que varia com diferentes tipos de imagem. O resultado é uma compressão mais eficiente em todos os tipos de situação. Com o H264 e outros codecs usados anteriormente, o Skype sempre buscou manter uma boa qualidade de serviço e experiência para seus usuários, tendo como missão construir a maior empresa de comunicação do mundo e revolucionar a facilidade com que as pessoas podem se comunicar através da internet. Hoje está entre os 10 serviços mais utilizados diariamente, com cerca de 300 milhões de usuários ativos, e é responsável por cerca de 30% das ligações internacionais no mundo. O Skype pertence à Microsoft e foi adquirido por cerca de 8,6 bilhões de dólares. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica aí alguns links do canal do Skype com uma série de vídeos de como utilizar o programa nas mais diversas plataformas. Abraço a todos e tchau, tchau!